Ciência USP. Neste episódio, uma planta que conhecemos há milênios e tem uma enorme importância econômica representa um dos maiores desafios para os cientistas do genoma. E uma pesquisa em filologia acabou resgatando a história de duas supostas bruxas paulistas. Eu sou Silvana Salles e te acompanho neste mergulho na ciência. Quem traz o destaque desse episódio é a Ivanir Ferreira, repórter da editoria de ciências do Jornal da USP. Bem-vinda ao Ciência USP, Ivanir. Olá, Silvana. O destaque de hoje é uma pesquisa de filologia que revelou a macabra história de duas mulheres, no caso mãe e filha, que foram acusadas de matarem o marido, no caso da Escolástica, que era a filha, utilizando feitiçaria. Esse cenário aconteceu aqui no Brasil e o ano era 1774. O local era a cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo. Isso ficou registrado nas visitas do Tribunal do Santo Ofício. Nem todo mundo conhece a história da Inquisição no Brasil. Então, Ivanir, conta pra gente o que foi o Tribunal do Santo Ofício e como é que ele funcionava aqui. A Inquisição foi um movimento da Igreja Católica criado para combater heresias e ameaças à doutrina cristã. Isso já vinha acontecendo na Europa desde o século XII, mas aqui no Brasil ele passou a atuar a partir do período colonial, por meio de visitas de agentes do Santo Ofício. Esses agentes, eles vinham de Portugal para fazer a escuta da população, para depois eles julgarem e punir as pessoas que eram acusadas de terem se desviado desses ensinamentos cristãos. Como a pesquisa teve um viés de filologia, a autora, a Narayan Porto, ela analisou esses manuscritos originais encontrados lá na Cúria Metropolitana de São Paulo, sobre um processo crime que envolveu essas duas mulheres. Então não foi uma pesquisa de história, foi outra disciplina. É isso mesmo, a filologia é uma ciência que trabalha com o estabelecimento do texto, ou seja, ele traz o texto na forma como ele foi criado pelo autor. Além de revelar essa incrível história das supostas feiticeiras, esse estudo verificou questões relacionadas ao tipo de papel que era utilizado na escrita, a tinta, as abreviaturas e outros aspectos da língua portuguesa do século XVIII. No final, Silvana, se descobriu que a história que estava por trás dessa denúncia de feitiçaria contra as rés, a Teresa Leite e a Escolástica Pinta Silva, era um interesse financeiro, acredita? A família do falecido não queria que as mulheres herdassem os bens do Manuel Garcia. No final do julgamento, elas foram absolvidas. Bom, que sorte é delas que elas foram absolvidas. E essa reportagem da Ivanir, ela tá em vídeo no Jornal da USP. Então, quem tiver curiosidade de saber mais sobre essa história de acusações de feitiçaria, pode entrar em jornal.usp.br. Os vídeos também estão no canal USP do YouTube. Obrigada, Ivanir. Imagine que você está em São Paulo e quer ir até Bauru, ou Ribeirão Preto, ou Araçatuba, ou alguma outra cidade no interior do estado. O que você vê no meio do caminho? Vejo muitas plantações, pasto e gado. Plantações de laranja, gado e cavalos. Vai ficando cada vez menos concreto e cada vez mais verde. Até chegar um momento que vira tudo cana. Eu vejo bastante cana-de-açúcar. 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 Talvez você nem imagine, mas por trás desse monte de cana que chega até a beira da estrada, tem um fato científico bem intrigante. A cana-de-açúcar tem um dos genomas mais complexos que existem. O genoma humano é menos complexo do que o genoma de cana se a gente pensa em tamanho e se a gente pensa em número de genes. Por outro lado, a gente tem uma camada de regulação do controle da expressão desses genes que é diferente num organismo e no outro. A gente responde de um jeito, cana-de-açúcar responde do outro. Essa é a Marianne Vansluis, professora do Departamento de Botânica do Instituto de Biociências da USP. Ela coordena o Laboratório de Genômica e Elementos de Transposição, que são sequências genéticas aparentemente silenciosas. A gente ainda vai voltar a elas nesse episódio. A informação dos genes é interessante para a agricultura porque deixa mais dirigida a tarefa de melhorar os cultivares, para torná-los mais produtivos ou mais resistentes ao clima, por exemplo. Tem alguns motivos que explicam a complexidade do genoma da cana-de-açúcar. O primeiro vai soar como um palavrão. É que a cana-de-açúcar é um organismo poliploide. O Gabriel Margarido é professor da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALC, que fica na USP de Piracicaba. Ele trabalha com genômica funcional e bioinformática.
e me explicou o que é um organismo poliploide. A grande maioria dos animais e muitas plantas são organismos diploides. Então, di significa que o indivíduo tem 2 cópias de cada cromossomo. Você se lembra das aulas de biologia? Cromossomo é um novelo de DNA. Dentro das nossas células humanas, temos 23 pares desses novelos. No caso dos animais, nós recebemos uma cópia passada pelo gameta feminino da mãe e uma cópia que vem pelo gameta masculino do pai. Isso é válido para muitas plantas também. Os organismos poliploides, eles têm 3 ou mais cópias cromossômicas. E esse número pode variar. Então, existem triploides com 3 cópias, tetraploides com 4, hexaploides com 6, até números bem elevados, como é o caso da cana-de-açúcar, que tem 8, 10 ou às vezes até mais cópias de cada cromossomo. Isso quer dizer que os cientistas não sabem exatamente quantas cópias de cromossomos formam o genoma da cana. Pode variar, o que dificulta bastante na hora de procurar os genes que codificam as características das plantas. Por que cana acumula açúcar? Se eu estivesse estudando isso na gente, eu procuraria 2 lugares. Em cana eu tenho que procurar 10. Muitas vezes a gente tem características que não são dadas 0 ou 1, mas sim um gradiente de 0 a 1. Esse fenótipo, essa característica que a gente vê do lado de fora da planta, ou a resposta dela adaptando ao ambiente, não é 0 ou 1, mas sim de 0 a 1, o gradiente inteiro. Pode não parecer para quem está na estrada, já que as plantas dos campos cultivados são clones, mas ter 10 cópias de um cromossomo em vez de 2 garante à cana-de-açúcar uma bela variabilidade genética, que também aparece nas características físicas. Como toda planta, existe variabilidade basicamente em todas as partes. Existem plantas com sistema radicular mais profundo, menos profundo, mais eficientes na absorção de nutrientes ou menos eficientes. Existe diferença de coloração, então existem colmos esverdeados, arroxeados, existem colmos raiados, que a gente fala que são listrados de cores diferentes, existem colmos mais grossos ou mais finos, mais longos ou mais curtos, indivíduos de cana que perfilham mais, ou seja, que tem uma ramificação maior e produzem mais colmos por indivíduo, canas que têm perfilhamento menos intenso, tem arquiteturas de folha diferentes, folhas mais eretas, folhas mais arqueadas, larguras de folha, canas que florescem ou não florescem em condição de cultivo. E existe também variabilidade para resistência a doenças e ataques de patógenos, de pragas também. Então existe variabilidade em toda a planta e muito dessa variabilidade pode ser explorado para fins de seleção. Ainda é um desafio traduzir o resultado dessa variabilidade genética para um código de letras A, C, G, T. Tanto é que os cientistas demoraram cerca de 20 anos para chegar a uma versão do genoma da cana. Aliás, uma versão não, 2. E para contar essa história, a gente vai fazer uma rápida visita aos anos 90. Foi naquela década que os cientistas de todo o mundo começaram a sequenciar os genomas de plantas, animais, humanos. A professora Mariane participou do processo. O trabalhar com cana-de-açúcar vem do final da década de 90. Quando teve a iniciativa dos projetos genomas pela FAPESP, financiado pela FAPESP, o primeiro passo foi um genoma de um fitopatógeno. E a gente sequenciou o primeiro fitopatógeno do mundo, que foi a xilela. Aí a gente expandiu para xantomonas, câncer e para uma doença negligenciada, na verdade, que era a tripanossoma, tá? Então a gente foi aumentando a complexidade. E aí, cana-de-açúcar naquele momento era um desafio, porque nem o genoma de Arabidopsis estava disponível ainda. No caso, Arabidopsis foi a primeira planta a ter o genoma completo sequenciado. É uma erva daninha, que cresce até uns 20, 25 centímetros e tem umas florzinhas brancas que não passam dos 3 centímetros. Ela é considerada o camundongo dos laboratórios de botânica. O artigo científico com o genoma da Arabidopsis thaliana foi publicado na revista Nature em dezembro do ano 2000, poucas semanas antes de entrarmos no século XXI. Depois veio o arroz, veio o milho, e o conhecer o genoma de milho, de arroz, abriu, na verdade, a possibilidade de você fazer esse melhoramento com maior eficiência. Conhecer como que o grão de arroz é preenchido, conhecer como que o grão de milho é preenchido. Mas foi só em 2018 que os cientistas publicaram o genoma da cana-de-açúcar. A Arabidopsis já estava entrando na maioridade, quando saíram 2 artigos. A Mariane aparece neles como coautora, porque ela colaborou emprestando os dados do laboratório dela.
Ela me explicou que um dos artigos saiu na revista Nature Communications e relata a pesquisa de um grupo francês. Eles conseguiram estruturar o genoma de uma variedade que é usada em melhoramento, de origem francesa, em cromossomos. Então, eles conseguiram mostrar, mas só uma versão. Lembra que eu falei para você que cana tem 10? Os franceses conseguiram montar uma cópia do genoma como se fosse o cromossomo. O outro artigo foi uma parceria entre chineses e norte-americanos. Saiu na Nature Genetics. Eles conseguiram montar 4 cromossomos. E essa espécie que eles sequenciaram de cana não é uma variedade comercial, ela é considerada uma variedade ancestral. Porque cana-de-açúcar, além de ser uma planta que tem um genoma grande, ela também é um híbrido, ela é uma mistura de 2 espécies. O Gabriel não participou dessas pesquisas. Ele avalia que, como a cana tem 10 ou até mais cópias de cada cromossomo, esses 2 trabalhos foram até o meio do caminho. O que a gente tem nesses 2 artigos, um deles é uma montagem monoploide, que a gente diz, então não é uma montagem completa ainda de um genoma poliploide. A outra montagem, ela foi feita para um dos genitores selvagens, que é a Saccharum espontâneo. A gente ainda carece de um genoma de Saccharum oficinado e a gente carece de um bom genoma de um híbrido, um genoma completo de um híbrido. Então foram passos enormes no sentido de ter uma boa referência para a cana-de-açúcar, mas eu não considero que seja ainda um problema resolvido e finalizado, né? Mas o problema da complexidade do genoma da cana-de-açúcar não é só uma questão do número de cromossomos. Então já existem genomas de referência para arroz, milho, trigo, batata doce, mandioca, tomate, e algumas dessas espécies são poliploides. Por exemplo, a batata comum, né, a batata inglesa é um tetraploide, o trigo é um hexaploide. Então, assim, simplesmente o fato de ser um poliploide é talvez seja o maior complicador, mas certamente não é o único. O segundo complicador é que na cana, no gênero Saccharum, em que se inserem as espécies de cana, não existem diploides conhecidos. Em alguns casos, por exemplo, o trigo ou o café, a cultura, a planta que é cultivada comercialmente é poliploide, mas existem espécies selvagens aparentadas que são diploides. Então você pode começar sequenciando e montando o genoma diploide e usa isso como um degrau até chegar no genoma poliploide. Na cana isso não é possível. Também não ajuda que cada cópia de cromossomo tenha muitos genes diferentes das outras. E a essa altura, pode parecer que os cientistas não avançaram tanto assim em desvendar o genoma da cana, mas não é por aí. O Gabriel trabalha com cana-de-açúcar desde 2002 e ouve só o que ele diz. Quando eu comecei minha iniciação científica, a gente tinha pouquíssimos marcadores para cana-de-açúcar. Como eu te disse, a gente usava sempre aproximações de espécies diploides. Então, a gente não fazia um estudo realmente a fundo do genoma da cana. A gente conseguia mostrar uma pequena parcela da variabilidade que seja em um único indivíduo, e a gente acabava desperdiçando informação mesmo. A gente não conseguia extrair desse genoma a informação necessária para compreender realmente sua estrutura e função. Depois foram feitos alguns avanços tecnológicos bem expressivos e a gente começou a entender um pouquinho melhor sobre como funciona um genoma poliploide tão complexo como o da cana. Um desses avanços, como eu falei, é o que a gente chama de genotipagem quantitativa. Então, a gente tenta entender melhor, por exemplo, se existe um gene e existem variações na sequência desse gene, quantas vezes aparece uma determinada variação? Isso é uma informação que a gente não tinha até poucos anos atrás e que agora começa a se tornar disponível. Os pesquisadores também já têm mais informações sobre como funciona a regulação do genoma da cana. Quais são os mecanismos que ativam os genes para que as células produzam proteínas. É aí que entram aqueles elementos de transposição que o laboratório da Marianne pesquisa. Esses elementos de transposição, eles são sequências altamente repetitivas no genoma. Então a gente tem várias cópias e isso atrapalha as montagens. E a gente tem, desde o início do trabalho de cana-de-açúcar aqui no Brasil, no final da década de 90, a gente tem caracterizado esses elementos de transposição de cana-de-açúcar. Hoje a gente está começando a compreender que tem um papel regulatório muito grande, mas que durante muitos anos, toda a década de 80, 90, eles eram considerados como parasitas. E o próprio sequenciamento do genoma da planta só foi possível porque a tecnologia avançou bastante desde os anos 90. Quando eu conversei com a Marianne, ela me mostrou os equipamentos do laboratório. E se eu puder fazer uma analogia
tecnologia, eu diria que a diferença entre o sequenciador de primeira e o de terceira geração é mais ou menos como a diferença entre um computador dos anos 70 e o seu smartphone. O equipamento de terceira geração gasta menos recursos e dá conta de muito mais informação. Assim, hoje os cientistas conseguem sequenciar pedaços de genoma maiores, o que vai ajudar a encontrar mais e mais pistas para solucionar o desafio da cana-de-açúcar. É como se montar o genoma fosse um quebra-cabeça. Montar um quebra-cabeça de pecinhas pequenas é bem desafiador. Montar um quebra-cabeça de peças maiores não é simples, mas é mais tratável, é um problema mais tratável. E esse Ciência USP termina com uma dica cultural. Até amanhã, 22 de maio, acontece em 80 cidades brasileiras o Festival Pint of Science. O objetivo do festival é levar pesquisadores para bater um papo descontraído sobre ciência em bares, padarias e centros culturais. O Jornal da USP traz mais informações sobre o evento. Entra lá em jornal.usp.br. Este episódio contou com a participação da Ivanir Ferreira e a produção do Marcelo Freitas. A edição de som foi do Rafael Simões, da Aline Rabelo e do Paulo Calderaro. E enquanto não entra um novo episódio no feed, você pode avaliar esse aqui no iTunes e no Castbox, ou deixar sua mensagem pra gente no Facebook, no Instagram ou no Twitter. Nossa arroba é Ciência USP, tudo junto, sem acento. Eu sou Silvana Salles e volto daqui a 2 semanas. Ciência USP.